Bom dia a todos. Estamos dando início ao último dia da Semana de Irrigação e Drenagem do IFCE Campus Iguatu. E nesta manhã nós teremos a palestra ministrada pelo professor Flávio Crespo. Essa palestra ela é apresentada também pela professora Aurinete, que infelizmente está em viagem e não poderá participar do evento, mas o professor Flávio Crespo adiantou que dará continuidade, né, ou seja, ministrará toda a palestra, e que nós não teremos, obviamente, nenhum tipo de prejuízo, já que ele é mestre nessa área, que tem bastante experiência. A palestra é Gestão Ambiental na Agricultura Familiar e Agroecológica. O professor Flávio é professor no Instituto Federal do Piauí, no campus Cocal, e eu vou pedir que ele, logo de início, se apresente, fale um pouco da sua experiência acadêmica e da sua experiência profissional. Professor, fique à vontade. Bom dia para todas e todos. Professor Josimar, você não tem que pedir desculpas. Essas coisas acontecem, né? Infelizmente, quando cotovelos doem e a língua não tem palavras, faz-se isso, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu sou Flávio Crespo, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, e, na verdade, essa formação não condiz com o meu pensamento, né? Hoje eu sou agroecologista de corpo, alma e coração. E estou aprendendo ainda nas escolas da vida, junto aos agricultores, junto às pessoas que vivem no campo, junto aos campesinos e campesinas que levam 70% da alimentação que nós consumimos para a nossa mesa. Então, o meu trabalho hoje é voltado para essas pessoas. Não sou comunista, sou socialista, sou até um social-democrata, vamos colocar assim, mas essa tarja de comunista me caiu um pouco como pesada, né? As pessoas não entendem a diferença de comunismo para socialismo e começam a falar asneiras e fazerem atos, né, da forma que foi feito ontem. Só para mostrar aqui a minha indignação com o que ocorreu ontem, né, porque a gente estava falando algumas verdades, e eu falava para vocês ontem até a questão do fósforo. Eu vou colocar uma reportagem, um link de uma reportagem aí sobre a escassez do fósforo e como vai se dar. Esse aí é o link que eu coloquei agora, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, e hoje agora a gente vai dar continuidade à minha companheira Aurinete. Chegou aí. Bom dia, Aurinete. Tudo bom? Você quer se apresentar também antes da gente iniciar, minha querida, por favor? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, Aurinete. Bom dia, Flávia, professora Anne, todos e todas que estão aqui na sala. Entrei meio que de paraquedas, literalmente, ainda estou em transe, né? Fiz uma viagem do Brasil aqui para Portugal, uma cidade chamada Bragança. Vim aqui cursar um mestrado nessa área que o Flávio tem tanta experiência e também tem trabalhado aí no Instituto no Piauí. E me chamo Aurinete, sou formada em Biologia, tenho uma especialização em Educação Ambiental pela Universidade Estadual do Ceará e também em Permacultura. E tenho tido experiência de algum tempo, né, com uma ONG chamada Fundação CEPEMA, nessa linha da agroecologia. Eu trabalho com as mulheres, com as questões de gênero, fazendo um acompanhamento esses grupos produtivos, principalmente as mulheres, que é o foco desse trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos, né?
E não sei bem como é a dinâmica da apresentação, mas é isso, estava programado ontem, né? Eu estava ainda fazendo essa viagem e já estava certo que não participaria, porque por questão de estar em trânsito, né? Chegando de um país para outro, tá indo para outra cidade, é tudo muito diferente, tudo muito confuso, né? Mas é isso, Flávio. Sim, aí você na hora da parte da gestão ambiental, a gente passa a palavra para você. Pode ser ou você prefere que eu siga? Sim, posso falar, não sei se você alterou aquela Não, parte. não, 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 é a mesma coisa. Tranquilo, é isso mesmo. Pode ser, a gente pode até interagir também, Então, como você combinou com a professora, tudo bem. então, tranquilo, vamos nós, então. Eu vou aqui agora pedir licença a vocês, enquanto eu vou abrindo aqui a janela da apresentação, quero dizer a vocês que eu sou educador do Instituto Federal do Piauí e luto por uma educação gratuita, de qualidade e sem mordaça. Bom, tá aí a 5ª semana de irrigação, a palestra que eu e a Aurinete iremos realizar a partir de agora é gestão ambiental na agricultura familiar e agroecológica, não é qualquer agricultura familiar, é a agroecológica, porque existe a agricultura familiar hoje, que é o agronegocinho, né? Que esse agronegocinho eles incorporaram as características do agronegócio e não vão muito colaborar com o que a gente vai dizer hoje, né? Então, para entender, conforme eu tinha iniciado ontem, a gente vai falar um pouco sobre o que é agricultura, né? A agricultura, na verdade, é esse conjunto de técnicas, né, que a gente utiliza para cultivar plantas, né, com o objetivo de a gente produzir alimentos, e esses alimentos são imprescindíveis à manutenção da vida humana no planeta, né? Então, a atividade, a agricultura é a atividade que permite, que possibilita a vida humana no planeta. Se não tivesse agricultura, talvez a espécie humana não teria aí 7,2 bilhões de habitantes espalhados pelo planeta, né? Porque não teria alimento para todo mundo, tendo que praticar extrativismo e caça como era anteriormente, tá? As revoluções, né, que ocorreram ao longo da história na agricultura levam esses sistemas agrícolas diversificados a cederem espaços, né, ou mudar. O capital forçou, né, a força hegemônica, né, forçou a agricultura a se especializar. Eu boto aí especializado porque a natureza nos ensina que quando somos generalistas, somos muito mais competitivos e muito mais produtivos, né? Então, quando você se especializa, é muito complicado, né? É que nem a especialização na academia, né? Quando a gente se especializa em uma determinada coisa, só estuda aquilo, só estuda aquilo, só estuda aquilo, a gente não tem uma visão holística que é pregada pela agroecologia, né? Aquela visão do todo, a gente fica muito ali focado naquela coisa que a gente está estudando, né? E aí os agricultores passaram a praticar a monocultura, a limpar, a carpir todo o seu terreno, deixar tudo muito limpinho, né, como se fosse a sala da casa deles, enfim. E começou a utilizar capital, né? Antes você guardava sementes, plantava, tinha a ciclagem dos nutrientes natural feita pelas plantas, né? Usava um esterco, usava um bagaço de cana que você tinha moído para fazer uma rapadura ou tomar um caldo de cana, uma garapa, né? E você ia utilizando isso para fazer isso acontecer, né? A melhoria da qualidade do solo. Hoje não, capital. Aí você compra insumos químicos para poder fazer a produção acontecer. E pegando o gancho, esse link que eu botei aqui no chat para vocês trata sobre isso, porque as reservas de fósforo no planeta estão acabando.
como é que nós vamos produzir sem fósforo na forma que o agronegócio se baseia, né? Que é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O potássio também está acabando, as fontes de potássio. E não se enganem, voltando ao tema que a gente começou ontem, que talvez possa ter dado confusão, mas eu tenho que voltar, toda essa destruição na Amazônia, invasão de terra indígena, não é por outro motivo, não, porque lá tem reservas de fósforo e eles querem botar a mão, já que não podem botar a mão por ser reserva indígena, né? Agora eles querem colocar a mão porque isso vai valer muito dinheiro. Né? E aí, quem que vai explorar? Será que esse dinheiro vem para o povo brasileiro? É uma pergunta que eu faço. Então, a agricultura familiar, elas continuaram a subsistir, né? Subsistir mesmo, porque os créditos foram todos para o capital, para o grande, para o agronegócio. Né? Então, nós tivemos que ser resistências, tivemos que ser resiliência. A agricultura familiar tomou e toma tanta pancada, e está tomando ainda tanta pancada, né, desse sistema capitalista, que a agricultura familiar aprendeu a ser resiliente, ela tem que se reinventar, ela tem que virar fênix a cada ano, sabe? Porque não tem crédito, as terras são as piores em condições de fertilidade, de topografia, de tudo, tá? E os incentivos, as políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, por hora, estão quase que zeradas, né? Extensão rural, eu estou fazendo parte de um grupo de professores que está discutindo a nível do Brasil a extensão rural, porque eles estão acabando com a extensão rural, porque quem tem grana tem dinheiro para pagar assistência técnica, né? E aí contrata e vai, e os agricultores familiares, que são os que põem a comida na nossa mesa, eles não têm grana para isso, né? Então, a assistência técnica fica capenga na maldade mesmo de soterrar, de acabar com essa atividade que é o grande calo, né? No sapato, é a grande pedra do sapato do capitalismo, são os agricultores familiares. Mas ela se fortaleceu, né? Em diversas regiões do globo. Você vai para a África, né? Você tem várias experiências centenárias, milenares de atividades feitas pela agricultura familiar, que permite que essa atividade perpetue, tá? A agricultura familiar é um modo de produção agrícola, né? Silvicultura, que é a produção de árvores, né? Pesca, pecuária, aquicultura, que é administrada e operada pela família e depende predominantemente do trabalho familiar. Hora ou outra ele pode contratar algum trabalhador de fora para fazer um serviço, mas o forte da coisa, né, o que sustenta, o que dá sustentabilidade da agricultura familiar é o braço do agricultor e da agricultora e de sua família, de seus filhos, né? E esse trabalho familiar sempre combinado com funções econômicas, ambientais, sociais, culturais, que dá aí a sustentabilidade política, né? Porque ele tem como trabalhar, né, e ser um sujeito político, definir o que planta, né, que aí dá a questão da soberania alimentar, né, ter a segurança alimentar, porque ele planta com mais cuidado, porque ele consome aquele produto também, tá? E, às vezes, aí peca a questão da ética, que é outra dimensão da sustentabilidade, mas isso é um assunto para a gente discutir em outro momento. Então, a agricultura familiar ela pode ser definida, né, como uma forma de vida, na qual o agricultor e a agricultora, né, familiar, ainda possui uma relação particular com a terra, pois o agroecossistema não é só o local de trabalho, mas é onde ele mora. Então, como eu falei ontem, vou reforçar hoje, o agricultor e a agricultora familiar, a família agricultora familiar, na família agricultora, ela tem aquele senso de pertencimento, isso me pertence, isso é meu, sabe? É nosso, é o meu ganha-pão, sabe? É o meu tesouro.
Então, a propriedade é encarada como isso, né? Ao passo que o agronegócio, o cara manda lá um administrador que vai, né, tá mais interessado em quanto está valendo o produto na bolsa, né, para ganhar dinheiro, né? Então, as commodities que são produzidas por eles, eles nem comem, nem esse alimento é produzido para alimentar porcos e outros animais na China, na Europa, nos Estados Unidos, né? Aqui nós consumimos óleo de soja porque somos obrigados, né? E agora está todo, não, óleo de soja caro. Aqui em casa não entra óleo de soja, aqui em casa não entra margarina, entra porque a gente ainda come um biscoito, alguma coisa, porque vem isso no produto industrializado. Mas até bolo, tudo que a gente faz aqui em casa, ou é com manteiga, de preferência manteiga da terra, né? A gente consegue comprar, e a gordura é banha de porco ou azeite de coco babaçu. Então, a gente não usa de forma nenhuma esses derivados da soja para isso, tá? O funcionamento adequado desses agrossistemas depende dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas naturais. Portanto, é indispensável um plano de gestão. O que estamos dizendo com isso? É necessário que a gente preserve os agroecossistemas naturais, porque eles são prestadores de serviço para a agricultura, né? Eu vou dar um exemplo, bem aqui, rapidão. Você vai ver um cultivo de soja, são milhares de hectares, né, todo desmatado e só soja. Aí você vai fazer um estudo, né, para saber quais são os principais insetos que atacam a soja. Eu não vou chamar de praga, porque praga somos nós, já expliquei isso ontem, quem estava aqui ouviu, mas praga é o ser humano, né, que entra lá, destrói tudo e, né, deixa o inseto achando que o inseto vai morrer de fome. Como ele não é besta, né, vive aqui há muito mais tempo que nós, ele vai lá, come aquela soja e ataca lá. Então, os principais insetos que atacam a soja são lagartas. E o principal combate de lagarta na natureza, que eles chamam de inimigo natural, e eu chamo de amigo natural, ele está prestando um serviço para mim, então ele é meu amigo, né? E ele não é inimigo, porque nas relações ecológicas, por mais que sejam desarmônicas, não provocam um desequilíbrio na natureza, muito pelo contrário, provocam um equilíbrio, né? Então, o entendimento disso vai nos permitir fazer coisas mais acertadas, seja para irrigação, seja para drenagem, tá? Que é o caso aqui do evento que a gente está tratando. O principal amigo natural que combate lagarta são os marimbondos. Aí eu vou perguntar aos senhores, senhoras, senhoritos e senhoritas. Vocês já viram um marimbondo nidificar num pezinho de soja? Ele não nidifica. Então, se eu não tenho marimbondo, né, as mariposas e as borboletas, né, as lepidópteras, que são as lagartas, né, que vão comer lá a soja, elas vão se reproduzir sem ter alguém que as controle, ou que controle o desenvolvimento da população delas, né? Então, só para vocês terem ideia. Aí, agora, a parte de gestão ambiental, vou passar para a minha amiga Aurinete. Aurinete? Sim, aqui na linha. Só um minutinho, só para colocar aqui o carregador, um minutinho. Essa parte mais teórica, então, Maurinete, eu vou logo falando aqui e você faz a complementação para a gente andar, tá? Então, de acordo com a resolução do CONAMA 306 do ano de 2002, gestão ambiental é a condução, direção e controle do uso dos recursos naturais, dos riscos ambientais e das emissões para o meio ambiente por intermédio da implementação de um sistema de gestão ambiental. Aurinete, a gente pode tê-la? Sim, já voltei. Desculpa. Pronto, vamos lá. Você leu aqui, né, nossa resolução, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, resumidamente, o que a lei diz, né, o que é
a gestão ambiental. Podemos seguir, eu acho que você já leu, né? Legal. Desculpem, eu não tinha aberto e ninguém nem me avisou, e eu estava tão aqui Ai, absorto na coisa que eu fui falando. Eu abri, agora acho que ficou melhor para vocês visualizarem, né? Me perdoem. Mas isso é uma pecinha que tem entre a tela do computador e o encosto da cadeira que eu estou sentado. Vamos lá. acontece. Pode passar, pronto. Pronto. Então, seguindo o que a legislação diz, né, o que é a gestão ambiental e que serviços nós, né, enquanto gestores ambientais, eu estou cursando também gestão ambiental, o, o, quais as funções, né, que nós estamos aptos a desenvolver e o que é esse sistema. Então, diz que é um sistema administrativo, né, com foco na gestão sustentável de empresas, organizações, setores públicos e privados, propriedades rurais, entre outros setores, e segmentos, visando o uso das práticas e métodos que reduzam os impactos ambientais nas atividades econômicas, tais como destinação de resíduos sólidos, né, a gente trabalha muito, hoje muitas empresas e até pequenos e consultórias são obrigadas a fazer os PGRS, né, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, porque se bater uma fiscalização pode multar, né, esse consultório, principalmente os consultórios, né, que trabalham muito com esses resíduos que são perigosos, não pode jogar no lixo comum, né, tem que ir para um espaço específico. Então, o plano, ele especifica muito a destinação adequada desses resíduos. A utilização nacional, racional e sustentável dos recursos naturais, tratamento e reutilização da água e outros recursos naturais dentro do processo produtivo. Hoje, muitas empresas, elas fazem o reuso, né, dessas águas, que seria o correto, né, a gente está numa escassez, principalmente aí no Nordeste, né, a gente tem que trabalhar muito essas técnicas para a gente reutilizar 100% dessas águas que hoje, muitas vezes, a gente não faz. E hoje, até na zona rural, o Flávio conhece alguma experiência na Serra da Ibiapaba, e também na região Iguatu, que a professora tá, eu troco muito pelo Limoeiro do Norte. Não sei se Iguatu tem, mas em Limoeiro, por exemplo, o Instituto Federal lá tem uma parceria com a Carta, e eles já implantaram alguns bioágua, que é um sistema para o reuso das águas, chamadas águas cinzas, né? Então, hoje, os agricultores e as agricultoras já trabalham também com esse sistema. Eu vou mostrar uma foto lá na frente sobre reuso de água, né? E aí, só pontuando, Aurinete, nessa utilização racional e sustentável dos recursos naturais, está aí o caso do fósforo na agricultura que a gente está colocando, né? O fósforo e o potássio são dois elementos que estão como base da produção agrícola e que vão ter problemas. A água é a questão de vocês aí, porque, por exemplo, a gente tem que tratar, reutilizar, né, a água e outros recursos, mas também tem que otimizar o uso, né, que é um problema sério na agricultura, já que 70% da água que nós utilizamos é para fins de agricultura. Então, é interessante que a gente também compreenda esse ponto aí, principalmente a questão relacionada ao evento, né? Exatamente. As organizações que incentivam as práticas da gestão ambiental podem absorver diversos benefícios, tais como a redução de gastos e custos por meio da diminuição do desperdício de água e energia, e da reutilização de materiais como papéis e copos recicláveis. Isso aqui também entra dentro desse plano de resíduo sólido, por exemplo, né, que estava exemplificando para vocês no slide anterior. Então, hoje, papelaria faz, aquelas copiadoras, né, elas também alguns têm esses planos, e elas reutilizam, né, reciclam, ou então dão uma destinação adequada.
Fortaleza, por exemplo, tem uma instituição que eles, além das associações de catadores, né, que, se eu não me engano, são mais de 20, assim, organizadas e legalizadas, né, então, eles trabalham nessa parceria e fazem essa doação para que essas associações recebam, né, ou dão, ou reutilizam, então tem também já esse trabalho que já é um resultado desses planos que essas empresas, elas fazem, né, ou então já tem esse trabalho de dar uma destinação adequada, né, para esse resíduo, né, que nas papelarias a gente vê muito, nas papelarias não, desculpa, nas copiadoras, hoje eles reutilizam muito, faz até uns borrãozinhos e às vezes até vende por um preço bem acessível, ou doam para algumas escolas e instituições. Sim, para ilustrar, Aurinete, na agricultura e para ilustrar a questão da irrigação, eu tenho um sítio aqui e a perda, por exemplo, daquelas mangueiras de irrigação por rotejamento é muito grande, de canos e tudo. Nós temos que ter, aqui nós não temos quem faça reciclagem. Então é um problema. O que eu estou fazendo? Eu estou com um galpão lá com um monte de coisa das mangueiras que não servem mais, eu vou botando lá, vou deixando, até arrumar alguém para que possa fazer a reciclagem desse material. Né? É complicado, mas seria interessante se nós pudéssemos destinar esse material para que a gente receba, pelo menos em parte, né, por mangueiras e tudo mais. Seria uma inovação, né, interessante. Talvez um de vocês aí que tivesse o interesse de fazer uma empresa dessa ou uma parceria com uma empresa assim fosse interessante. É verdade. E o sistema, né, de gestão ambiental, o SCGA, nas propriedades rurais, é o gerenciamento dos procedimentos da gestão ambiental, integrando os espaços socioculturais, econômicos e ecológicos, objetivando a redução dos impactos negativos possíveis sobre o meio, com as adaptações das tecnologias mais adequadas a cada realidade para obter melhor desempenho produtivo e cumprir a legislação ambiental. Isso a gente vê, vou dar aqui 2 exemplos, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem as técnicas de permacultura, né? Quem está aqui na sala, fora do Flávio, que eu acredito que ele conhece, talvez já tenha feito algum trabalho nesse sentido. A permacultura, ela perpassa esses aspectos, né? E também até trabalhar a questão do lixo, porque a gente vê muito nas propriedades rurais, é um problema seríssimo, é a questão do lixo, né? Muitas vezes o agricultor, ele naquela cidade, os carros, vamos dizer, que recolhem, né, esse lixo, eles não vão até essas propriedades, até a zona rural, muitas vezes algumas comunidades são muito longe, não passa muito longe, e aí o agricultor também não dá um destino adequado, né? Às vezes, muitas vezes ele queima, que não é o correto lá naquele espaço, mas é o que ele tem a fazer naquele momento, né? E muitas vezes também ele vai jogando plástico, você vê muito plástico misturado lá com o adubo, né? Com as folhas que vai caindo aquelas árvores. Nós lá da Fundação Setema, temos acompanhado esses agricultores, e os que foram certificados, porque, né, a legislação permite que esses agricultores são orgânicos, né, que estão trabalhando com a agroecologia, eles podem receber uma certificação que aqueles produtos são orgânicos. Sei lá, vamos dizer que ele produz, tem as hortaliças e tem banana, tem laranja, então, mas ele tem que estar adequado no que a legislação pede, né, além de fazer aquele manejo agroecológico, né, correto, ele também tem que, a propriedade, faz parte do manejo de propriedade, não ter nenhum tipo desse lixo, que esse outro não é lixo, né, mas como o Flávio
peguei na fala dele, né, as pessoas limpam. A gente, inicialmente, alguns grupos que nós trabalhávamos, era limpo, assim, cada folha que caía, a agricultura ia lá e tirava, ficava o pé de laranjeira, embaixo não tinha nada, era todo limpo, né, só a areia lá, vamos dizer. E aí, com esse trabalho, né, eles conseguiram entender, mas a questão do lixo realmente é uma coisa, assim, muito séria, eu acho que é geral, assim, não sei se no Piauí como é que é, mas aqui no Ceará, pelo menos as propriedades que a gente conhece e vem atendendo, tem esse problema seríssimo. E aí, na permacultura, ela trabalha também essa questão do lixo, né, para irem juntando num espaço aquele lixo que é o saco, que é o papel, né, e tentar reutilizá-lo de alguma forma ou dar uma destinação adequada, né? Porque não é o correto também ele queimar, porque vai danificar o solo e todas essas questões que Poluir o ar, né? poluir o ar, né? Que o lixo hoje é um problema planetário, né? Não é coisa nossa só e só da zona rural, da agricultura, né? Por exemplo, o vaqueiro do Planalto Central, aquele que passa boiada, né? Ele estava propondo, né, acabar com a legislação que faz com que a empresa que produz agrotóxico tenha que receber sua embalagem e dar a destinação correta para ela. Vocês já imaginaram? E ele conseguiu. E está todo mundo calado. Daqui a pouco nós vamos estar bebendo água numa propriedade aí, embalada numa embalagem de veneno. Sim, é o que... Eu já vi eu fui em Baturité uma vez, e aí eu fui pedir água na casa de uma agricultora, e infelizmente eu não queria assim tomar, porque era uma embalagem que era de um tipo, né, que era tipo uma garrafa, acho que era uma garrafa, e ela lavou, né, achou que já estava pronta para ser usada, então ela usava colocava água, suco e outros líquidos. Então realmente essa questão é muito séria, assim, muito séria mesmo. E eu acho que no Ceará, só tem 3 municípios, né, que eles recolhem, né, vai para aquela central, e também não são todos os agricultores, né, que fazem também isso. Muitos só jogam lá na propriedade e pronto. Aurinete, deixa eu só te situar, porque diferente daquela live que a gente fez, hoje a gente tem um tempo limitado, 1 hora. Então, vamos nos ater aqui, vamos fazer que nem os advogados, vamos nos ater aos autos. Né? Vamos lá. Mas é importante que isso seja tratado, muito importante. E aí, chegou a parte aqui da agroecologia, né, que é o ciclo construtivo da agroecologia, que ontem eu acho que começaram não começaram, por que está passando, eu não sei, mas tudo bem, vamos lá, começou foi aqui, né? Então, a agroecologia, ela visa, né, você manter o solo fértil por muitos anos, né, que é essa questão da renovação do solo, que está escrito, acompanhem a espiral, né, a agroecologia, renovação do solo, aumento da biodiversidade, e o aumento da biodiversidade a gente promove, visando promover aí a vida no solo, aumentando dessa forma a fertilidade e aumentando, consequentemente, a produção de alimentos saudáveis, porque você não vai ter que usar adubo químico, e o aumento da biodiversidade vai trazer o equilíbrio ecológico, tá? Você vai conseguir gerar renda, vai valorizar a cultura local, porque os agricultores vão estar plantando o que eles já estão acostumados, tá? A participação da mulher na produção é importante para caramba. Nós temos um evento chamado Webinário sobre agroecologia, do Núcleo de Estudos de Agroecologia Cajuí, aqui da UESP, eu sou coordenadora adjunto desse núcleo, e semana passada veio falando sobre os quintais produtivos, foi muito bacana, depois eu mando o link para a Anne, e aí, se alguém tiver interesse, a Anne manda, foi muito bacana a fala de 3 meninas aí do Ceará, de Independência,
né, mostrando a evolução do quintal produtivo delas. Elas foram educandas da EFA Dom Fragoso, lá em Independência, muito interessante. A igualdade de gênero, isso é questão ética, né? Essa questão da igualdade de gênero aqui é onde a gente está trabalhando na questão social e ética, tá? Que é o empoderamento da mulher e o fortalecimento aí da mulher na agricultura. O papel da mulher na agricultura é imprescindível, né? Não tem como substituir. A produção de alimentos saudáveis, tá? A melhoria da qualidade de vida, né, por conta disso tudo, e o alcance do equilíbrio ecológico, e eu diria o equilíbrio também social, tá? A gente vai mostrar algumas práticas na agricultura familiar, que aí eu vou relacioná-las ao tema do evento, que é irrigação e drenagem, tá? Então, as práticas agroecológicas que a agricultura familiar faz, né, essa agricultura familiar, seja bem dito, agroecológica, tá? Elas promovem, por exemplo, a cobertura do solo. Se eu cubro o solo, eu diminuo a evaporação, né? Eu aumento a matéria orgânica no solo, aumento como é que eu digo, a reserva de água ali, por conta dessa matéria orgânica, que vai absorver essa água e vai manter essa água nesse agroecossistema. Os sistemas radiculares que vão desenvolver por conta dessa matéria orgânica vai favorecer e facilitar a drenagem do meu terreno, né? E isso tudo são uma prática, cobrindo o solo, mantendo o solo sempre coberto, ou com palhada, tá? Ou cobrir com material vivo, tá? Material vivo, melhor ainda, se você puder, porque aí você ainda vai promover a ciclagem de nutrientes. Outra prática é o policultivo, né? O policultivo é muito, muito interessante, né? Porque você vai ter plantas com profundidade de sistemas radiculares diferenciados. Então, você vai ter uma que vai atingir só 50 centímetros, outra que vai atingir 1 metro, outro que vai atingir 1,5 metro, outro que vai atingir 2 metros, e outros que vão estar lá no fundo, né? Trazendo água para cima, água e nutriente, fazendo com que o ciclo, né, os ciclos biogeoquímicos aconteçam ali no seu agroecossistema, favorecendo a penetração da água, diminuindo o impacto da chuva no solo e diminuindo a compactação desse solo, aumentando com isso a capacidade de drenagem e, por estar coberto, a diminuição da evaporação. Mas tem a evapotranspiração, tem a transpiração. Aí que vocês vão me dizer, sim, mas a perda por transpiração é muito menor do que se você deixar o solo desnudo, o vento batendo e o sol batendo direto, né? Além de acabar com a vida do solo, né, se você deixá-lo desnudo. Para outras práticas agroecológicas, são as árvores no agroecossistema. É importante que nós compreendamos isso. As árvores são importantíssimas dentro de um agroecossistema, justo pelo que a gente falou, por tudo que a gente falou, promoção de ciclagem, vai promover biomassa para você jogar no solo, vai favorecer a adubação, vai permitir a infiltração da água por conta das raízes, vai adubar, mas tem competição. Sim, e aí eu pergunto aos senhores, senhoras, senhoritos e senhoritas, numa mata tem competição? E por que ela existe? Sem a atuação do homem. A gente tem que observar. É óbvio que você não vai plantar, por exemplo, uma mangueira e querer que dê um monte de coisa embaixo, porque existe a questão da alelopatia, né? Quando a folha da mangueira começa a se decompor, ela libera ali um composto químico que inibe o desenvolvimento das culturas ou de plantas ali embaixo, de algumas plantas, né? Beleza, mas aí você tem que observar e fazer a coisa fluir, acontecer de forma a contento. Essa imagem do lado esquerdo aqui, ó, é uma imagem de um agricultor
de uma área de um agricultor lá em Esperantina, aqui no norte do Piauí. Esse aqui foi o início do trabalho dele. Veja que ainda está muito careca e ele tinha um milho plantado. Essa área dele, eu não tenho essa área agora, mas a área dele, eu fui lá há uns dias atrás, no início do ano, está toda fechada, toda linda, e a produção de milho desse ano foi fantástica dele. Né? Eu falo com ele sempre, tá? Isso aqui é uma foto que a Aurinete me mandou de um agricultor, e depois ela pode dizer quem é, eu não me lembro quem é. Ela é da Ibiapina, Flávio. De Ibiapina. Da Ibiapina, na Ibiapaba. Isso, na Serra da Ibiapaba. E aí, o que a gente estava falando? O reuso da água, né? Que é importante demais. Então, numa casa, nós temos a água negra, ou as águas negras, que são aquelas águas do vaso sanitário, né, que vem junto com fezes, e que podem ser reutilizadas através dessa tecnologia social chamada de BET, ou Bacia de Evapotranspiração. Ou seja, aqui onde está essa banana, né, essa taioba, essas coisas aqui plantadas, é como se fosse um grande reservatório de água, uma grande cisterna, e aqui desemboca ali o esgoto, né, de água negra, de água com fezes, aí passa por uma camada de pneu, aí depois de pedra e tudo, tarará, tarará, e a água serve, né, ainda de adubo para a produção desses alimentos aqui. Aí tem gente que vai dizer, mas eu vou comer cocô. Não, você vai comer os nutrientes que estavam no cocô. Tá? Então, não se preocupem que aqui vocês não comem cocô, vocês vão comer os nutrientes. É muito, culturalmente, é difícil a gente trabalhar com esse sistema por conta disso, né? Mas e a ciclagem natural? Isso acontece, né? Quando você descome, esse descomido tem que voltar para o ciclo, né? Se não volta para o ciclo, ele vai para onde? Vamos armazenar, né? Então, não rola. Aqui, as plantas que são utilizadas aqui, elas só não podem ser plantas de raízes, né? Cenoura, beterraba, mandioca, essas coisas, porque se você, inhame, se você for usar essas plantas de raízes para cá, pode haver contaminação por conta da água, né, misturada com fezes aqui, pode haver a contaminação do alimento. Mas fruta, né, acho que, por exemplo, aqui a taioba que você vai usar para a folha que está aqui em cima, sabe? E as coisas que você vai... Não tem problema nenhum, tá? Então, a BET é uma solução bem interessante para resolver esse problema e também para resolver um problema muito sério que são as fossas sépticas, né? Porque você joga para o lençol freático, né? Você joga o problema para outro, vai cair no poço do vizinho lá, né? Aquilo lá. Então, o problema não é meu, eu não tenho poço, então mas o outro tem, vai contaminar a cisterna dele, enfim, um monte de problemas que você pode causar. E aqui não, você vai ter essa água presa aqui e te dando produção. Outro interessante é o que a gente chama de círculo de bananeira. O que é o círculo de bananeira? Toda a água, não a negra, toda a água cinza, é destinada para esse local, e esse local aqui, esse local bem aqui no meio, é com madeira, entendeu? Você bota madeira, tudo empilhado, faz um grande buraco e vai botando aí. Quando eu era mais novo, e estava na Rural do Rio de Janeiro ainda, a gente chamava isso aqui de buraco da permacultura, viu, Nete? Era o buraco da permacultura, que a gente jogava tudo que foi vivo um dia, jogava aqui. Madeira, couro, pedaço de papel, tudo, a gente joga aqui. E a água cinza é coletada e vertida para cá, entendeu? E aí você começa a fazer o processo de decomposição desse material e de devolução dos nutrientes e, consequentemente, produção de alimentos com esse círculo da bananeira. O outro que a Nete falou... Oi?
Desculpe te cortar, mas bem rapidinho. E tem uma experiência no Ceará, tem um Instituto de Permacultura, e eles têm uma experiência em um sítio, no Eusébio, que eles levaram para o laboratório nessa água, eles fizeram aquele teste, né? E deu, assim, pH normal, tudo dela normal, entendeu? Esse filtro realmente, só para a gente compreender. Água, né? É desse que a gente vai falar agora. Ok. Beleza. Então, esse aqui é o bioágua. Ó. Vocês estão vendo aqui esse cano aqui, ó, com esse reservatório. Esse reservatório, na verdade, é um filtro. A primeira camada aqui é de esterco e minhoca, tá? Então, essa água vem da casa, vem aqui, assim, da casa, que é água cinza, água de pia, de banho, né, de pia de cozinha, tá? Essa água vem para cá, né? Primeiro ela passa por uma caixa que a gente chama de caixa de gordura, né? Que tira lá a gordura que tem, e de vez em quando você vai ter que fazer uma limpeza, que nem caixa de gordura de casa mesmo, tá? E aí ela vem para cá, cai aqui, molha esse esterco, tá? E promove aqui a vida, né? Porque as minhocas vão estar aqui produzindo humus através desse esterco, ela vai cá para o fundo, cai aqui no fundo, vai passando por areia, brita e tal, e aí vem para cá, olha, onde está aqui, que é onde fica o reservatório. Tá? Isso aqui tem que ter uma declividade, né? Ou você faz no cano essa declividade acontecer. E ela cai nesse reservatório, desse reservatório aqui, ela vem para essa caixa aqui, e o pessoal da irrigação aí, ó, por gravidade, ela irriga todas essas plantas que estão aqui no quintal produtivo. Então, é uma forma de você produzir, né, esterco, produzir composto, né, que é o adubo para essas plantas, ou tem gente que até está vendendo esse composto, tá, ensaca e vende, produzir alimentos através de uma água que seria jogada fora. Tá? Então, esse é o reuso de água, que é uma das possibilidades lá da gestão ambiental, ou seja, das possibilidades, não, das premissas, temos que reutilizar a água. E aí, ó, essa aqui é uma experiência muito interessante aqui no Carrasco, no Assimim, que é aqui na subida da serra entre Cocal e Viçosa do Ceará, já em Viçosa do Ceará, que o Toinho, que é o Antônio Rodrigues, o famoso Toinho das bolotas, né, porque ele faz umas bolotas com sementes, né, que é uma técnica da agricultura natural, que é muito interessante, por isso ele é conhecido como Toninho das Bolotas, ou mestre rato, que ele é mestre capoeira. Então, ele põe plásticos aqui, tá vendo? Ó? E isso é que ele faz uma leira, ele bota o plástico aqui em cima, esse plástico vai abafar o mato. Tem gente que fala assim, o pessoal da ecologia usa essas coisas, plástico, não sei o quê. Usa, ué. Tudo pode ser usado. Você não pode jogar esse plástico depois no meio ambiente para ele, né, não se decompor, levar 500 anos ali e daqui a 500 anos quem passar por lá está ele lá dando tchau para essa pessoa. Então, não pode isso. Então, ele usa essa cobertura de plástico e aí ele faz uma leira, né? Ele faz uma leira, bota o plástico em cima, a água bate aqui, corre para um lado e para outro. Olha como é que está o milho dele. E pensem, nesse local semiárido. A chuva ali, esse ano, deu 450 milímetros, para vocês terem ideia. Vocês que são da irrigação sabem como é isso. E ele tem feito isso e conseguido aí resolver um problema que ele tinha, porque a chuva era tão pouca, às vezes ele perdia o milho. Agora não, ele verte a água, ele impede da vegetação espontânea subir aqui, diminui a capina e consegue fazer milho, consegue produzir. Tá? Esse aqui é uma prática agroecológica que é a vegetação nativa, né, misturada com
perto da horta. Lembra que eu falei da questão lá da soja? Olha só, aqui nós vamos ter nidificação de marimbondo. Aqui nós temos, por exemplo, a couve, ó. Tá vendo? Couve, lagarta adora couve, mas aí eu tenho árvores onde os marimbondos podem nidificar e controlar as lagartas da minha couve. Tá? Então, essa prática de consórcios entre plantas, né, entre espécies diferentes e com a vegetação nativa é fantástico, além de melhorar o microclima, diminuir a evaporação, né? Você poder cobrir o solo, além desse serviço ecológico que ele presta de controle. Essa prática aí é bem interessante, que é um coquetel de leguminosas e outras plantas que a gente faz para adubar, mas é uma possibilidade de você cobrir esse solo aqui, tá? Isso foi uma coisa que a gente fez em 2010, né? Que foi o primeiro final de semana agroecológico do Grupo Cajuí, que é uma metodologia de extensão que o grupo tem, né? E que a gente tem até publicações sobre isso, tinham 30 agricultores nesse evento. E esse foi o primeiro, a gente sempre faz, e a gente botou aqui o coquetel, cobre a terra, diminui o impacto da chuva, diminui a compactação, as raízes melhoram a drenagem, aduba, para depois você cultivar esse solo de forma mais adequada. Aqui são sistemas agroflorestais, ou SAFs, essa preparação aqui nós fizemos uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, lá em Cajueiro da Praia, que também é você baixar a vegetação e adubar, você sempre manter o solo coberto, aquela questão do solo coberto, então, não é só com agricultura pura e simples, mas você pode fazer esses sistemas agroflorestais, que são sistemas mais complexos, né, para produção, mas altamente eficientes. Isso aqui, de novo, SAF, esse SAF aí é o da dona Hilda, né, que é essa senhorinha que está bem aqui, ela já está bem de cabelo branquinho, isso aqui tem um tempo, né, que é um plantio de várias espécies juntas, bem adensado, e o solo sempre mantido coberto para diminuir a evaporação da água e melhorar a penetração e diminuir também a compactação. Outra técnica, essas técnicas aqui de adubação ramial, são técnicas utilizadas lá pelo Toninho das Bolotas. Você veja que o solo era isso aqui, aí ele cobriu com a palhada, com carrancho, né, que vocês chamam, né, que geralmente o povo queima e joga fora. Isso aqui vai servir como uma bucha depois, que vai absorver a água e armazenar a água naquele agroecossistema, e essa aqui é uma foto depois de plantada, olha só que bacana. Com adubação de ramos, ele faz também adubação com troncos de árvores, tá? Mas as de ramos são mais eficientes. Aqui são as práticas que a Aurinete traz. A Aurinete é essa moça bonita bem aqui, ó, que está aqui, não quis aparecer, não abriu a câmera, mas ela é a Aurinete, está montando aqui uma pilha de composto, biofertilizante, que são práticas onde você promove aí a ciclagem de nutrientes e utilizando materiais que você tem na área, né, sem estar trazendo nada de fora. Isso também faz parte da gestão ambiental, você fazer isso. Então, a gestão da propriedade rural, aplicando técnicas para potencializar o solo com nutrientes necessários, fortalecer e diversificar a produção agroecológica, tá? Eu estou dando uma corridinha porque a gente já está um pouco no coisa, mas já tem mais fotos que eu vou deixar para a Aurinete comentar. E algumas práticas agroecológicas, que é a criação de pequenos animais, que é bastante interessante, porque você precisa de fonte de proteína, né? A agricultura familiar tem isso, e você precisa também de esterco, né? Para que você possa utilizar para montar as pilhas de composto, para adubar, para botar lá para as minhocas, enfim, você vai precisar sempre de composto. Esse aqui, agora, eu vou deixar esse comentário para minha querida amiga Aurinete, esses dois slides últimos, para ela comentar aí
que são mulheres que ela atendeu no trabalho dela. Aurinete? Pronto. Nete? Oi. Aqui é uma agricultora lá da Ibiapina também, o mesmo município que tem o seu Francisco, aquele agricultor lá da Experiência de Safra. Essa aqui é a Dona Salete, ela tem um quintalzinho super pequeno, eu acho que 5 metros, não tenho ideia, mas é muito, não recordo, mas é muito pequeno. E toda a produção dela é nesse espaço. E ela vende para o PAA, para o PENAI, e também vende muito no local, né? É parecido com uma agricultora que o Flávio conhece lá em Viçosa do Ceará. Ela vende na comunidade, boa parte da produção dela. E é toda orgânica, é agroecológica. Ela já é uma das agricultoras que recebeu essa certificação, que é chamada OCS, que é Organismo de Controle Social, uma certificação para vendas diretas. É a mais simples que existe hoje, né? Que o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, ele libera, né? Dentro daqueles exigências que a agricultora e o agricultor tem que cumprir. E aí é uma experiência muito bacana da Dona Salete. Ela também faz toda a parte de manejo agroecológico, tem o próprio adubo dela, e tem o biogestorzinho que ela prepara para evitar que tenha alguns problemas, né, na produção com alguns bichinhos. Isso. Na verdade, o Ministério da Agricultura dá a garantia de produção orgânica, não é certificação, né? Isso aí ele só pode vender direto ao consumidor. Eu acredito assim que é uma coleira, né? Assim, porque tem que ficar atrelado, até porque tem uma legislação que é a Política Nacional de Produção Orgânica, ou de Agroecologia e Produção Orgânica, né? E aí a gente precisa atender a essa legislação. Então, eles são, na verdade, é uma certificação, né, uma garantia participativa, porque é sempre um grupo, né? Então, eles se certificam com um aval do Ministério da Agricultura através das comissões de produção orgânica do Estado. Aí está a moça que a Aurinete estava falando agora, que é a Joelma. Vamos, Aurinete. Pronto, ela também é produção agroecológica, né? Ela é do município da Viçosa, Ceará, Joelma, e é uma das agricultoras que tem uma experiência muito bonita com hortaliças, toda essa produção, essa parte que vocês estão vendo lá de esquerda, aqui a filha dela segurando, né, que é uma alface, se eu não me engano, aqui do lado dela, e ela recebe a visita, tem um projeto na creche da comunidade, que é crianças que, na parte da educação ambiental, as professoras levam essas crianças para visitar essa experiência dela, conversar sobre a educação ambiental com essas crianças, né, e também explicar a parte nutritiva, a importância. E lá, não sei se em Viçosa tem, mas muitos municípios, né, acredito que do Brasil todo, tem esse programa que está quase, vamos dizer, acabando, né, tem tido pouquíssimo recurso, que é de comprar essa alimentação da agricultura familiar para os alunos e alunos de escola pública. Beleza. Então, para a gente encerrar, trago essa frase aí do Don Quixote. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Então, a gente luta, a UNET e eu, pelo fortalecimento da agricultura familiar, não porque somos loucos ou porque acreditamos em utopia, mas porque acreditamos em justiça. Quem bota comida na nossa mesa, 70% do nosso alimento, e alimento de verdade, não é alimento de brincadeirinha, ultraprocessado, que a gente não sabe nem o que come, e que nos provoca uma coisa chamada de fome oculta, que a gente está com o bucho cheião,
E quando vai fazer um exame de sangue, está lá com deficiência de um monte de vitamina, um monte de coisa, anemia, não sei o quê. Por quê? Porque o alimento ultraprocessado que a gente tem comido não cumpre a função nutricêutica de nutrir o organismo e de servir como medicamento para nosso organismo. Então, nós não acreditamos em utopia, nós não somos loucos, nós somos justos. Era isso, professora. Ok, professor, muito obrigada pela palestra. Obrigada, Arinete. Agora nós vamos abrir para comentários, para dúvidas, né, do público. E a gente já tem algumas colocações aqui no chat, eu vou mencionar, e aí o professor Flávio fica à vontade para responder ou fazer comentários, tá bem? O primeiro comentário é do Marcelo, ele, logo no momento que o senhor falou sobre os maribondos, né, ele fez um comentário acerca dessa situação, né, que depende das coisas, como elas estão. Eu não me recordo muito bem o contexto, professor, se o senhor puder resgatar um pouco aqui, reavivar nossa memória, ele colocou assim, pois lá em casa, Flávio, e onde tem coisas, tem maribons, depende das coisas onde elas estão. Acho que é quando o senhor falou que eles não se criavam em determinadas situações, né, em determinados plantios, né? Isso. E pior que eu falei da Aurinete, agora que eu digirei a apresentação, que eu vi que eu estava não estava com a câmera ligada. Foi lá, ninguém me avisou, mas tudo bem. Na continuidade tem o Éder Rodrigues, e aí ele coloca um questionamento com relação a como se pode trabalhar o pensamento dos discentes, né, dos cursos tradicionais de agronomia, agronegócio, engenharia agrícola e até do tecnologia, irrigação e drenagem, acerca da sustentabilidade, né, como mudar essa abordagem, né, de trabalho, como mencionar a sustentabilidade nessas áreas mais tradicionais. Qual a sua opinião, professor? Eu tenho uma opinião que vai muito da minha crença, né, que diz que o mal, ele vai assumir uma proporção tão imensa, tão esmagadora, que o bem terá que se sobressair. Nós estamos chegando numa situação que a pegada ecológica, né, nossa, o que a gente pode consumir a cada ano do planeta, né, está acabando cada ano mais cedo, né? Desde que começou a medir. Ou a gente faz isso, ou então o mundo, o planeta, vai acabar. Talvez não acabe o planeta, mas com certeza a espécie humana, né? Porque nós estamos nos destruindo. Nós acionamos um botão de autodestruição e estamos indo nisso. Sabe, é consumismo, é trocar de celular de 6 em 6 meses, é isso. Mas ninguém sabe de onde vêm as peças desse celular. De onde vem o petróleo para poder se transformar em plástico? De onde vem, por exemplo, o ferro para o aço dos carros? De onde vem? A gente precisa ter a consciência do consumo. Nós precisamos diminuir, frear o consumo. Aí o outro diz assim, não, mas os Estados Unidos... Bom, se a professora Anne resolve ficar doida, se jogar na frente de um caminhão a 200 km por hora, eu vou me jogar também? Estou nem doido. Então, porque os Estados Unidos faz, porque os países envolvidos faz, você se acha no dever de cometer o mesmo erro? O nome disso, para mim, é burrice. Então, a única forma que a gente tem é rever os nossos conceitos. Assim, o rapaz que fez a pergunta da sustentabilidade, cara, o trabalho é de formiguinha, não tem jeito.
Não tem jeito. Quando eu entro numa turma com 40 educandos e educandas, eu digo, vou falar coisas aqui e vou semear como um bom semeador. Se a semente germinar no coração e na mente de um, eu já cumpri a minha função. Porque não adianta eu tentar rachar a cabeça dos meninos para colocar isso. Não adianta, a professora Anne sabe disso. Quantos, você fala um monte de coisa. Nós, enquanto educadores, estamos aqui para dar starts, né? Para incentivar, para poder, olha, vamos ver isso aqui, nós não somos donos de verdade alguma. Pode ser que alguém, daqui uns dias, venha, pô, o Flávio está errado, a agroecologia é uma porcaria, não funciona. Até agora ninguém conseguiu me provar. E olha que eu estou na militância da agroecologia desde 1986, quando eu entrei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de agronomia. Tem um tempinho de estrada, né? Lá, 34 anos, muitos de vocês não têm nem a cidade, né? Então, a luta é diária. Ou fazemos assim, ou, é o Marcelo que perguntou, né? As grandes potências mundiais não estão preocupadas, Marcelo. Não estão preocupadas. Você acha que o Biden ganhando do Trump, eles vão diminuir a produção das fábricas deles? Eles vão aderir, né, ao Tratado de Quioto, de Paris, para diminuição de emissão de gases poluentes, para diminuir a economia? Não vão. Não adianta. E isso é utopia, a gente acreditar nisso. Mas vai chegar uma hora que vai sufocar, nego. Lembra Mad Max lá? Lembra do filme Mad Max, como era? A briga depois lá, as coisas que acontecem, vai se tornar isso. Ou a gente freia antes para que não se torne isso, ou nós vamos ter que brigar por conta de um golinho d'água. Né? Ah, mas a água acabou no mundo. Não, a água não acabou. Lavoisier já dizia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A água está aí. Nós estamos poluindo os reservatórios de água no mundo. E poluindo a atmosfera. A gente está interferindo no ciclo da água, fazendo com que não se consiga a purificação do elemento, que é o objetivo fim dos ciclos. Né? Então, a gente precisa ter essa noção. Agora, a luta, Marcelo e todos que estão aqui, saiam daqui, né? Vou ver o que o Marcelo disse aqui. Saiam daqui e cheguem em casa, converse com seus pais, converse com sua mãe, com seu pai, com seu namorado, com sua namorada, com seu companheiro, com a sua companheira, com seu vizinho do lado, com seu vizinho de frente. Comecem um movimento. Não adianta a gente querer começar um movimento pela cidade, por exemplo. Ah, vou votar, vou fazer... Não. Mude a sua casa. A minha crença diz que a mudança é nossa, né? Que é a reforma íntima. Eu tenho que me reformar primeiro para conseguir reformar o outro. Não adianta eu falar de preservação ambiental, comer um bombom, pegar a balinha e jogar no meio da rua, ou aonde eu estiver. Então, nós temos que nos policiar, nós temos que nos reformar. Sabe? O Marcelo diz assim, poxa, mas eles não sabem de onde vêm os alimentos que eles consomem, ou o trabalho que dá para pôr na mesa. Sabem? Tanto sabem que os Estados Unidos têm a pretensão de ser o maior produtor orgânico do mundo, mas não para botar alimentos de qualidade na mesa das pessoas, mas sim para tratar esse alimento como mercadoria. Ele não olha um pé de alface, ele olha R$2. Ele não olha 1 quilo de cenoura, ele olha R$5. Vê em grana, entendeu? É isso que a gente tem que mudar, a questão do consumismo.
pessoa fala assim, mas eu vou na feirinha, a Joelma traz, não sei o que, se bem que a Joelma vende tudo muito mais barato, mas o tomate no comércio está a R$ 2 agora. Legal, come com veneno. Nem o cara que produz come. Vá em qualquer lugar que produz tomate convencional e pergunte ao dono da horta, você come do seu tomate? Ele fala, não sou nem doido. A gente precisa, isso, né? Ver como é que a gente faz essa coisa. E assim, comece de casa. Quer comer um alimento bacana? Comece a produzir num pequeno espacinho, uma hortazinha na sua casa. Mas eu não tenho muita coisa. Sim, mas pelo menos o cheiro verde, o chazinho que você toma para te acalmar, um chazinho de hortelã, plante um pé de capim-limão, né, um capim-cidreira, plante uma erva cidreira, crie uma galinhazinha, se não dá para criar uma galinha, crie um porquinho da Índia, o pessoal está comendo porquinho da Índia, eu comi outro dia, achei bom pra caramba, sabe, é uma fonte de proteína, come pouco, come um monte de coisa, então a gente precisa repensar a nossa forma de obter alimentos, e essa forma tem que ser sustentável. Essa forma de vida nossa tem que promover o desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento que vai atender às necessidades do hoje e deixando da mesma forma o planeta para que a geração de amanhã possa ter. Isso é desenvolvimento sustentável, grosseiramente, tá? E esse desenvolvimento sustentável que promove a sustentabilidade. Então, nós temos que pensar primeiro em desenvolvimento sustentável, para promover a sustentabilidade em todas as suas dimensões, sabe? Em todas as suas dimensões. Professor Flávio, o Éder está pedindo um link do grupo. Do Cajuí? Trabalhos. Isso, que o senhor... Sim, eu não tenho aqui agora, mas eu juro que eu passo para... É só colocar na internet, Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia Cajuí. A gente tem o link. Eu inclusive, passei para você o convite para o webinário dessa semana, que vai ser sobre galinhas caipiras, né? Que é o Marcos Jacob, que é da Embrapa aqui do Piauí. Ele trabalha com uma raça chamada canela preta, né? E tem a Marilene, né? E uma avicultora, a Marlene, que é de Pernambuco, do INSA, a Marilene é pesquisadora do INSA, que vai falar sobre as galinhas capoeiras, né? Que são as galinhas caipiras daí. Semana passada teve um fantástico falando de quintais produtivos, né? Eu falei aqui, é muito legal. Assim, mas www... Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar enquanto eu vou falando com vocês. Uma binada tem uma pesquisa. Tá? Cajuí. O pessoal pode também pesquisar, tirar dúvidas, porque a gente tem a programação, né, para dar continuidade, assim. Pode falar. Pronto, aqui, esse link é do webinário de estudo sobre agroecologia. Eu vou colocar aqui. E aí, para a gente não atrasar a programação, porque tem mais 3 trabalhos, né? O link do... Vamos. Eu não encontrei, mas eu acredito que dentro desse link de inscrição, pode ser que tenha alguma informação, né, professor? Sim, é bom. É que você se inscreve e aí a gente manda a informação para vocês lá, tá? Esse aí é um formulário para inscrição. A gente manda a informação. Mas se colocar Núcleo de Estudos em Agroecologia Cajuí, vai aparecer, tá? Tem um monte de coisa sobre. É só um Twitter, na verdade, mas... Uhum. Que é o NEA Cajuí, o ESP, é esse? Não. É o NEA Cajuí, isso. Isso, pronto. Porque eu sou meio coisa com essas histórias aqui de rede social, dessas coisas, eu sou o cara da prática, de ir lá no campo, de ir lá fazer. Estou ficando meio amuado de estar tendo que falar com o computador, mas tudo bem, vamos lá. Tem que fazer, né, professor? Nesse momento a gente... Né? Enfim... Dá aula pela tela. Bacana, gente. Olha, eu acho que não tem mais questionamento, vou
agradecendo aí ao convite da Anne, agradecendo a minha parceira Aurinete por ter vindo aqui, conversado com a gente, né? Agradecer a vocês aí pelas perguntas, pelos ouvidos, e assim, eu gostaria de encerrar isso aqui, esse encontro, né, virtual, dizendo a vocês o seguinte: façam o dever de casa. Se nós não fizermos o dever de casa, não adianta a gente tentar corrigir ou dizer que o político X ou A é corrupto, se é isso, se é aquilo, né? Estudem, saibam, pelo menos saibam a diferença de comunista para socialista, para depois não fazer besteira e entrar, acabar com o trabalho que as pessoas estão fazendo, que é tão bacana. Parabenizar a Anne e o outro professor, como é o nome do outro professor? Deixa eu ver aqui. Sou Gilcimar, ele é o coordenador do curso de comunicação. É o coordenador do curso, muito legal, é importante. E coordenador do evento também, né? Eu, no caso, sou membro da comissão. Que ótimo, que ótimo. Então, olha, que esse evento seja bem proveitoso para vocês e entender que é importante que tenha um plano de gestão, principalmente em se tratando de água. Principalmente. Que essa mensagem fique para vocês, agradeço muito aí a oportunidade e estarei sempre à disposição, tanto por aqui, né, ou quem quiser vir aqui e conhecer nossa experiência, nós temos aqui uma unidade didática com algumas coisas que a gente pratica aqui, faz, né, estamos à disposição. Professora Anne, muito obrigado, minha querida. Nós que agradecemos, professor Flávio, por sua colaboração, também a Aurinete, mesmo tão distante, né, conseguiu se conectar e compartilhar o seu conhecimento e experiência, né? Bom, neste momento encerramos a palestra. Oi, professor? Mas ela está bem, né? Vai tomar um vinhozinho do Porto, né? Oh, melhor que nós. Bom, nesse momento encerramos a palestra do professor Flávio Crespo. Eu vou encerrar esta gravação para que o vídeo não fique muito extenso e, na continuidade, nós voltaremos com as apresentações dos trabalhos selecionados, tá? Ótimo. Um bom dia a todos e obrigada pela presença virtual. Tá, joia.